Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no 90 Minutos de Belo pra gente falar da Série C do Campeonato Brasileiro que começa neste sábado, inclusive pro Belo, né, que estreia no Almeidão contra o Barra, vai reencontrar o Bernardo Franco, né, tomara que a lei do ex não prevaleça, mas esse vídeo não é nem pra falar dessa primeira rodada, tá? É pra fazer uma análise geral da competição do Botafogo e das outras 19 equipes, trazer um panorama geral, uma espécie de raio-x aí para você torcedor. Então aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha aí com parentes e amigos, dá uma moral, a gente está crescendo pouco a pouco, mas enfim, estamos crescendo aqui para mostrar a força do nosso Botafogo na internet, né? É importante a gente ter muitos inscritos para mostrar que o Botafogo é um time de torcida. Bom, vamos abrir aqui o Ogol, tá? Que vai me auxiliar nessa análise. Até para deixar um pouco mais dinâmica, mais visual. Vou falar equipe por equipe no final. Obviamente, dou uma atenção maior para o nosso Botafogo. Vou falar aqui se eu acho que o time está pronto para subir, o que falta. Tem chegada de executivos, isso impacta alguma coisa. Mas antes vou falar das outras 19 equipes de uma forma bem sucinta, tá? Vou tentar ser bem rápido. Começando pelo Amazonas, que tem o Christian de Souza como técnico, o time que caiu da Série B, né, para a Série C. É um time que tem um elenco inchado, tem muitos estrangeiros, isso não deu muito certo ano passado. Tem alguns medalhões, né, como o Marcelo Cirino, que eles estão tentando ser o novo Sassá, né? O Sassá que deu certo para eles, que hoje está no Confiança. O Marcelo Cirino é essa ideia deles com o atacante ex-Flamengo, né, ex-Atlético Paranaense. Tem o William Barbio também, Vinícius Leite, que a gente conhece. Enfim, é um time que eu acho que, se o Christian de Souza, que é um técnico que eu gosto, né, teve aqui no Botafogo, foi demitido de forma injusta, se ele conseguir montar uma boa defesa, que é uma característica dele, eu acho que esse ataque pode dar um caldo. Tá? Eu acho que pode dar um caldo, pode encaixar. E é um time que pode brigar por classificação. Não me surpreenderia se ficasse fora de um G8, por exemplo. Mas eu acho que tem condições. Tem condições de brigar. Foi vice-campeão amazonense. É um time que em 15 jogos no ano só tem 5 vitórias. Não tá tão bem assim. Mas eu acho que o Christian de Souza pode dar uma ajustada, né? Ele chegou recentemente à equipe. Vamos ver o que ele consegue entregar. Bom, Anápolis. Vamos pro Anápolis. O Anápolis eu acho que é um time que vai brigar para não cair, tá? Manteve alguns jogadores da temporada passada, manteve o técnico, mas eu acho um elenco muito modesto, tá? Tudo bem, né? Todo ano na Série C tem aquele time que ninguém bota muita fé e ele chega longe. Aparecidense, São José do Rio Grande do Sul, ano passado foi o Floresta, pode ser o Anápolis esse ano, né? A Série C permite isso, até como os times são muito nivelados, se tem um time que encaixa, mesmo ali não sendo tão bom tecnicamente, ele pode chegar longe. Mas hoje eu colocaria o Anápolis brigando para não cair. Metade de baixo da tabela, né? Não fez um bom campeonato goiano, caiu nas quartas de final, poderia ter feito uma campanha melhor, como já fez em outros anos. Então eu acho que o Anápolis é um time que vai ser competitivo, mas não acho que tem fôlego para ser G8. Eu acho que realmente é a manutenção como o principal objetivo. Vamos falar do Barra, adversário do Botafogo. Tá? O Barra, que se não tivesse perdido o técnico, que vem fazendo um grande trabalho por lá, né, vinha fazendo, o Eduardo Souza, eu colocaria como um time que candidato sério ao acesso. Pelo longo prazo, é um time que não tem muitos jogadores conhecidos, né? Muitos medalhões, mas é um time que pode dar liga. Só que agora tem o Bernardo Franco que a gente não sabe o que esperar. Ele foi bem no Brusque, pegando o time já montado ali no meio do caminho. Foi muito mal no Botafogo, tá? Foi muito mal. Sobre o elenco do Barra, eu não acho grande coisa assim, tá? Tem alguns bons nomes, eu acho o Everton Alemão um bom zagueiro para a Série C. Mas aqui esse meio de campo, não sei, tá? Não me passa tanta confiança assim. O ataque tem o Vinícius Popó, que é interessante, o Cléo Silva, que joga muito tempo Série C, Série B. Mas eu acho que era um time muito mais coletivo, né?
Era muito mais o trabalho do técnico. Não sei se o Bernardo Franco vai ser capaz de manter a toada. Se mantiver, é um time que vai brigar por classificação. Mas se o Bernardo Franco não conseguir manter isso, eu não acho que o elenco por si só, a qualidade do elenco, vai conseguir se sobressair se não tiver um técnico fazendo um bom trabalho. Então o Barra, para mim, deve brigar para se classificar, mas é preciso ver como o Bernardo Franco vai conseguir montar esse time e se vai conseguir manter a competitividade que o Barra teve no Campeonato Catarinense, onde foi campeão, e na Copa do Brasil, onde está na quinta fase, né? Chegando ali na fase com os times da Série A. Mas, repito, em termos de elenco não é grande coisa, é muito mais o coletivo e com uma mudança de técnico isso pode interferir bastante. Outro catarinense é o Brusque, tá? Que foi semifinalista do Campeonato Catarinense, um time que perdeu pouco, mas venceu pouco. Tem o Igor Magalhães como técnico, tá? Começou a temporada por lá e segue. O Igor Magalhães que fez uma... Não vou dizer que fez uma boa campanha no CSA, porque o CSA caiu, mas ele chegou longe na Copa do Brasil e estava até fazendo uma campanha de G8, né, na Série C, só que teve uma queda repentina, ele é demitido, aí depois ele volta nas últimas rodadas, não consegue salvar e cai, né? E tem uma chance agora no Brusque, que é um time acostumado a jogar a Série C, tá? É um time ali, cidade pequena, torcida pequena, é um time que não tem muita pressão, às vezes isso é o suficiente para subir. O Brusque é um ioiô, né? Muitas vezes sobe e quando não sobe bate na trave, como bateu no ano passado, ficou naquele jogo contra o Náutico, né? Na última rodada. Então é um time que eu acho que também deve brigar mais uma vez pro G8. Seguindo aqui com o Caxias. Cara, o Caxias perdeu muitos jogadores na temporada passada, onde teve a melhor campanha da primeira fase, acabou não subindo, né? Copiando o Botafogo de 2024. O Campeonato Gaúcho ficou ali nas quartas de final, não fez uma grande campanha, né? Um time que tem 4 vitórias só em 12 jogos no ano. E aí o principal problema é isso aqui, ó. Marcelo Cabo de técnico. Se não trocar logo, cara, vai brigar na parte de baixo. Eu acho o Marcelo Cabo fraquíssimo, fraquíssimo. E não começou bem lá também, né? Não sei nem como ficou ainda. Eu achava até que já iria cair nessa antes do começo da Série C. Mas é isso, aquele time também modesto, tá? Mas aquele time gaúcho que às vezes tem uma boa defesa, ganha muito em casa. Ano passado foi muito forte em casa, teve um mando de campo fortíssimo. Se conseguir repetir isso, pode brigar por classificação. Mas hoje eu até apostaria um Caxias brigando mais na parte de baixo. Vamos voltar aqui, quem é o próximo time? Confiança, nordestino, né? Confiança que não foi bem, né, no Campeonato Sergipano, foi vice-campeão, né, perdeu para o Sergipe, não começou bem a temporada, tanto que o Luizinho Vieira é demitido e chega o Cláudio Caçapa, que foi interino do Botafogo, né, acho que a galera lembra disso, treinou também lá na Bélgica, agora tá tentando se consolidar como técnico principal no Brasil. Vamos ver, né, o que ele consegue entregar. Teve a volta do Brenner Camilo, né, que voltou para lá já fazendo gol, aqui no Botafogo não fazia nada. Tem o Sassá, que há 2, 3 anos foi muito importante no Amazonas, naquele acesso. É um jogador interessante. Cara, eu acho um time competitivo, tá? Só que o Confiança tá há alguns anos na Série C e ele nunca passa de fase, né? Ano passado, inclusive, começou muito mal, afundado na zona de rebaixamento, deu uma crescida nas últimas rodadas, até brigou por classificação, mas não se classificou. Talvez seja esse ano aí para a equipe do Confiança se classificar. Mas eu também acho ali, é um time que vai brigar por classificação, mas também se ficar fora, não é uma surpresa, tá? Também não é um time muito acima dos outros, não. Ferroviária, time paulista, sempre chato, né? Subiu há 2 anos, só que caiu já, fez o bate-volta. Conseguiu subir para a primeira divisão do Campeonato Paulista, né? Deixa eu até ver aqui. Ele conseguiu subir da segunda para a primeira, então algo importante. Na verdade, eu vou confirmar, tá? Não sei nem se acabou a Série A2 do Campeonato Paulista, mas eu acho que ele subiu sim. É um time que é time paulista, sempre chato, tá? Sempre. Ah, não teve a fase final ainda, tá? Então calma lá. Ainda não subiu a equipe da Ferroviária, mas está brigando por acesso. Tá aqui, né? Sertãozinho, ainda vai ter o jogo. Então é isso, né? Vai ter que, nesse início,
trabalhar com Série C e acesso no Campeonato Paulista. Talvez isso prejudique a equipe. Mas tem um elenco interessante, tá? Aquele elenco que pode subir, tá? Acho que é um elenco que pode subir aí para a Série B. Tem o Denilson, né? Aquele Denilson, né? Que jogou bem aqui no Botafogo. Tá por lá. Na verdade, muita gente até cornetava o Denilson, né? Mas eu gostava dele. Aqui, eu acho que é um bom jogador para a Série C. Vini Faria, Douglas Esquilo, que é um jogador meio irregular, mas às vezes rende numa Série C. Eu acho que é um time também para brigar por classificação, tá? O time paulista geralmente é muito competitivo e muito chato, e geralmente eles sempre se classificam, né? É muito difícil um time paulista não se classificar, e quando eles não se classificam, eles brigam por classificação. Então são times sempre bem complicados. Só ver aqui o técnico da Ferroviária, né? Acabei não vendo. O técnico da Ferroviária é o Rogério Correia, bom técnico, tá? Que subiu já com Volta Redonda. Então, bom nome aí para a Série C. Só que o Rogério Correia só conseguiu trabalhar bem no Volta Redonda, né? Vamos ver se agora na Ferroviária ele sobe, né? Para a primeira divisão paulista e também faz uma boa Série C. Figueirense, crise sem fim, o time não tem dinheiro, caiu para a série B do Catarinense, tá? Foi rebaixado no Campeonato Catarinense. Cara, eu acho que o Figueirense, o problema do Figueirense é ser um time grande na Série C. Às vezes isso acontece. O time tem uma pressão tão gigante pelo status que carrega que os jogadores sentem. Eu acho que isso sempre acontece com o Figueirense. Que ele às vezes monta times até muito parecidos, né? Com os rivais e tal, mas ele não consegue. Ele nem. Cara, faz tempo que ele nem passa de fase, né? Ele já tá alguns anos na Série C e alguns anos ele não passa de fase. Né? Um time ali meio ok, né? Pra Série C, mas tem o Márcio Zanardi, bom técnico, tá? Ele subiu com o São Bernardo. Foi São Bernardo? Acho que foi, né? Ah, não, na verdade ele não subiu com o São Bernardo, ele bateu na trave com o São Bernardo. Acho que quem subiu com o São Bernardo foi o Ricardo Catalá, que tinha subido também com o Mirassol. Mas é um técnico que geralmente entrega pelo menos classificação. Vamos ver se ele consegue fazer isso nesse Figueirense. Mas eu acho que o Figueirense é parte de baixo, tá? Não acho o elenco bom, o Catarinense foi muito mal, não tem muita grana. Acho um time aí para brigar para cair. Assim como o Floresta, tá? O Floresta ano passado foi a grande surpresa. Mas, cara, esse ano o Campeonato Cearense foi horrível. Horrível. 3 vitórias em 10 jogos. Eu vi alguns jogos contra Ceará e Fortaleza e assim, teve jogo com o Ceará sub-20, assim, o Floresta nem conseguiu competir. O Floresta brigou para não cair no Campeonato Cearense. Cara, acho que é um time que vai brigar para cair, tá? O elenco também aqui você vê, o elenco muito jovem, sem grandes jogadores, até conseguiu manter algumas peças do ano passado, mas não tantas. Para mim, a briga para não cair. O Leston Júnior tá por lá ainda, né? Enfim, eu acho que o Raio não vai cair 2 vezes no mesmo lugar, não, tá? Eu acho que esse ano o Floresta vai para a Série D, né? Todo ano a gente fala isso do Floresta, né? Mas ele nunca vai. Esse ano eu tô achando que tem uma grande chance. Bom, Guarani, que é a maior, certeza é a maior folha dessa Série C. Só que não correspondeu ainda, tá? Foi mal no Campeonato Paulista, não passou da primeira fase. Na Copa do Brasil caiu para o Castanhal do Pará, tudo bem fora de casa, mas caiu. Era muito favorito. Mas tem um elenco que no papel é muito bom para uma série. Igor Pereira, bom jogador. Diego Torres, bom jogador. Quem mais aqui? Luca, Guilherme Parede, Guilherme Cachoeira. Cara, são muitos jogadores. Dentinho, bons jogadores para uma Série C, só que não encaixa, né? Não encaixou e tem aquilo, né? Aquilo que eu falei do Figueirense também vale até para times que têm dinheiro e até montam bons times, que é a pressão de subir. Para o Guarani, se não subir, é fracasso. É fracasso total. Se começa bem, já é demissão. Tanto que mudou de técnico, né? Começou com o Matheus Costa e agora tá com o Hélio Cizenando, que é um técnico que tem ótimo currículo no futebol do interior paulista. Ele foi o técnico do Capivariano. Não, no Paulistão, né? Foi o time que subiu o Capivariano da terceira para a segunda, da segunda para a primeira. Esse ano conseguiu passar de fase. É uma aposta interessante, mas enfim, é aquele técnico que também só treinou basicamente bons trabalhos em Campeonato Paulista, né? Vamos ver a nível nacional se ele vai conseguir entregar, mas pela poucas opções no mercado de técnicos hoje, eu acho uma boa opção.
Inter de Limeira. Inter de Limeira, né, foi um time que foi muito mal no Campeonato Paulista da Série A2, tá? Foi 12º entre 16. Foi mal mesmo, assim. Um time que tomava muito gol, né? Tomava gol quase todo jogo. Tem o Saulo lá como goleiro titular. Tem alguns jogadores ali que podem ser até interessantes, mas eu acho fraco, tá? Dos paulistas, é um dos que eu acho mais fraco. Vitor Leque, meu Deus, nossa. Cara, esse time aí, viu? Gustavo Bochecha é bom jogador, gosto. Bom jogador para uma Série C, mas acho fraco, tá? Acho bem fraco aí essa Inter de Limeira. Itabaiana, cara, Itabaiana é aquele time também que vai sobreviver. Tem um mando de campo forte, é chato jogar lá no Etelvino. Eu acho que isso pode salvar a equipe mais uma vez, mas eu acho que nada que não seja brigar para não cair, tá? Trouxe de volta o Gilson Kleina, né, que foi o técnico que salvou, né, a equipe do rebaixamento ano passado. É isso. Se conseguir fazer o fator casa, deve brigar para se manter. Se não, acho que cai. Acho que é um time que não imagino brigando por classificação nem acesso, a menos que o Itabaiana seja o Floresta do ano passado, que eu também não acredito. Ituano, outro time paulista, né? Outro time paulista, é um time que está brigando também, né, por classificação para a primeira divisão. Então, nesse primeiro momento, vai dividir as atenções entre Série A2 e Série C. Né? Vamos ver como o time vai conseguir lidar com isso. Tem alguns jogadores ali interessantes, mas também acho abaixo, tá? Acho abaixo de Guarani. Acho melhor que Inter de Limeira, mas acho abaixo de Ferroviária e... Não, na verdade... Cara, quais são os paulistas? Já me perdi aqui. Enfim, mas ele é abaixo do Guarani e acima da Inter de Limeira. Tá? E ali meio parecido com a Ferroviária. Eu acho que é do mesmo patamar. Enfim, eu acho que o time paulista, mais ou menos, sempre briga, né? Sempre briga por classificação. E tem o Mazola Júnior ainda por lá, né? Desde o ano passado, um técnico experiente, meio limitado, né, para os dias de hoje, mas vai que encaixa. Os paulistas que eu quis dizer, realmente era Ferroviária, Inter de Limeira e Guarani. Eu acho que o Ituano é melhor que a Inter de Limeira, mesmo patamar da Ferroviária e pior do que o Guarani. O Guarani é o melhor time, mas o Guarani é muito melhor no papel do que exatamente no campo. Maranhão, né? Outro time que subiu da D para C. Foi um time que foi vice-campeão maranhense. Não conseguiu o título esse ano. Eu acho que também briga para não cair, tá? É um time que joga num estádio muito grande, né? E geralmente tem poucos torcedores, então é um time que não consegue ter fator casa. Eu acho que isso é muito, muito ruim. Mesmo que a torcida vá, 3 mil torcedores, parece que não tem ninguém, né? O estádio lá é para 50 mil torcedores. Tem um Pimentinha ainda, com 38 anos, o Will Viana, olha o ataque dos caras, assim, desculpa. Se isso se classificar, assim, porque essa Série C vai ser muito, muito maluca. Eu acho que é time para brigar para não cair. Maringá que é um time que, com a experiência do ano passado, eu acho que pode chegar forte. Nem fez um bom campeonato paranaense, tá? Foi um time que brigou para não cair. Jogou um playoff de rebaixamento contra o Xará, Galo Maringá. Mas tem a manutenção de alguns jogadores. É aquele time que não tem pressão, estrutura boa. O técnico é o Moisés Egert, né? Outro técnico também que currículo muito bom no interior de São Paulo, mas nunca conseguiu nacionalizar o seu trabalho, né? Nunca conseguiu ser um bom técnico a nível nacional, nunca conseguiu aparecer a nível nacional. Vai ter a chance agora. Vamos ver o que esse Maringá entrega. Eu acho que pode brigar para se classificar, tá? Eu acho que a experiência do ano passado deixa a equipe mais forte. Paysandu. Paysandu é um time que, cara, que entregou o que se esperava até agora, tá? Na verdade, até mais do que se esperava, porque ele foi campeão paraense em cima do Remo, que é um time da primeira divisão. Quinta fase da Copa do Brasil. Tem um técnico que é acostumado a acesso, o Júnior Rocha, subiu com Ferroviária. Já tem uns 2, 3 acessos na carreira, tá? O Júnior Rocha. E sempre briga, né? Ele subiu com Ferroviária. Ano passado teve a melhor campanha com Caxias. Quase subiu com o Figueirense também alguns anos atrás. A última vez que o Figueirense jogou quadrangular foi com o Júnior Rocha. Quase subiu o Ipiranga também outro ano. É um técnico que sempre classifica o time para a próxima fase.
Então eu acho que o Paysandu vai para a próxima fase. Tem um elenco bem aceitável para a Série C e tá acostumado também a jogar competição, né? Um time que até nos últimos anos jogou mais Série C do que Série B. Eu acho que é um time que eu até cravaria, tá? Esse se classifica. É um dos poucos que eu consigo até cravar aqui, porque tem um fator mando de campo e tal. Eu acho que o Paysandu, só se o Paysandu começar mal a competição e aí a pressão acabar sendo grande. Mas fora isso, tem um começo ali minimamente esperado, eu acho que o time segue numa toada para se classificar até de forma tranquila. Santa Cruz, grande incógnita, tá? Mudou muito o time, fez um time muito fraco para o Campeonato Pernambucano, com muitas lacunas no elenco. Agora tentou aí correr contra o tempo, trouxe vários jogadores, mas também vários jogadores meio veteranos, encheu de jogador. Vamos ver, cara. Eu não sei. Eu acho esse Santa Cruz, cara, se esse Santa Cruz subir, é porque encaixou, viu, o time? Porque eu não vejo esse Santa Cruz com muito elenco para subir, não. Tem o Claudinei Oliveira, que subiu ano passado com Londrina. Na verdade, não, né? Ele começou bem com Londrina e saiu do Londrina, acho que foi pro Paysandu treinar a Série B. O Londrina acabou subindo com o Roger. Mas é um técnico que geralmente se classifica. No ano anterior ele tinha batido na trave também com o próprio Londrina. Então acho que é um técnico que pode ser capaz de levar o Santa a se classificar. Mas o problema do Santa é a pressão, né? Pressão gigantesca. Um time como o Santa, ele sucumbe a dois resultados negativos. Porque aí a negatividade lá, a torcida já começa a ficar puta. Eu acho que esse Santa Cruz aí, se as coisas não derem certo de início, acho que vai se complicar, tá? Acho que vai se complicar e agora tá montando um time basicamente do zero aí. Não do zero, né? Mas assim, muita gente chegando agora. Volta Redonda que fez um bom campeonato carioca, tá? Fez uma boa Copa do Brasil, caiu pro Barra só, né? Na quarta fase. Foi semifinalista do Campeonato Carioca, uma boa campanha, né? Ficou na frente do Botafogo, por exemplo. É, um time que também conhece muito série B, né? É o segundo time, antes dele subir, junto com o Botafogo, era o segundo time há mais tempo na Série C. Né? Então é um time que conhece a competição, consegue montar elencos bons e baratos, MV, bom jogador. Só que tem o William de Matia, né? O William de Matia vai ser a primeira vez. Será que o William de Matia já saiu? Tô vendo aqui Neto Colucci. Deixa eu ver aqui, mas eu acho que é o William de Matia que tá lá ainda. O William de Matia. Segue por lá. É, é um técnico que eu acho que é bom, tá? É um técnico promissor, mas vai ter que dar uma resposta agora a nível nacional. Foi campeão sergipano com o Sergipe, em cima do Confiança. É um técnico que estava merecendo, tá? Uma chance já a nível nacional. Tava merecendo, mas por enquanto não teve a oportunidade que vai ter agora no Volta Redonda. Vamos ver, Volta Redonda pode ser chato, tá? Mas também se o William de Matia não começar bem, aí acho que também a coisa degringola e complica. E para fechar os adversários, o Ipiranga, que esse sim, junto com o Botafogo, é o time que está mais tempo seguido na Série C. Ipiranga que foi semifinalista do Campeonato Gaúcho, fez uma boa campanha. É aquele time que a gente nunca dá nada, né? Você vê o elenco, pô, esse time aqui vai para onde? Mas, cara, sempre faz boas campanhas na Série C. Se não se classifica, ele bate na trave para se classificar. O técnico aqui é o Raul Cabral, tá? Que é um técnico que tem um bom currículo. Na verdade, um bom currículo não, né? Ele estava na Tombense há uns anos atrás, caiu, até acho que caiu com a Tombense. Tem a chance agora no Ipiranga. Não sei, cara. Enfim, acho um técnico meio fraco, mas às vezes o Ipiranga consegue coisas boas mesmo com um técnico que ninguém dá muita moral, né? Conseguiu levar o time à semifinal do Campeonato Gaúcho. Vamos ver, tá? Acho que também é um time que pode brigar. Em resumo, tá? Essa série C é bem difícil apontar favoritos. Muito difícil mesmo. Acho que tá todo muito parecido. Alguns times mais estruturados que outros, né? O Barra, o Volta Redonda, mas são times que perderam técnico, né? O Volta Redonda perdeu o Rodrigo Santana para Ponte Preta na Série B. Então é uma dúvida, tá? É uma dúvida se esses times vão conseguir, de fato, serem competitivos nessa Série C. Claro, vão se classificar 8, alguém vai se classificar, mas eu acho todo mundo muito próximo mesmo. Eu não vejo assim. Eu acho que o Paysandu e o Guarani eu gosto, tá? Mas ao mesmo tempo são times que têm camisa, são times que às vezes não conseguem lidar com a pressão. Então
mesmo eles eu ainda botaria uma interrogação ali. O Barra trocou de técnico, né? Enfim, os times mais consistentes perderam técnico, muitos técnicos tendo pela primeira vez, né, uma chance a nível nacional. Então a Série C, cara, tá bem aberto, tá? Essas 4 vagas. Eu acho que a do ano passado, eu acho que a dos últimos 2 anos estavam bem mais difíceis do que essa. Os times paulistas, por exemplo, o melhor time é o Guarani, que nem tá tão bem assim. Aí tem Ituano e Ferroviária, que, enfim, parecem mais fracos do que outros paulistas dos outros anos, tá? Então acho que é uma série C de oportunidade. Já falando do Botafogo, cara, dá pra subir. Cara, dá pra subir. Eu acho que o elenco tem lacunas, mas a gente olhou aqui, né? Elenco de vários times. Você consegue enxergar lacunas em quase todos também. Eu acho que o Botafogo tem um diferencial Lisca. Eu acho que o Lisca, pra Série C, é um técnico acima. O Lisca sabe jogar muito bem fora de casa e isso é muito importante na Série C. Eu acho que o Botafogo vai pontuar bastante, porque eu acho que o Botafogo tem uma capacidade de saber se defender quando for jogar para se defender de fato, como jogou contra o Vitória na Copa do Nordeste. Eu acho que tem uma capacidade de ser seguro, claro, se o goleiro não entregar, se o zagueiro não entregar, aquelas coisas que vem acontecendo, mas em condições normais é um time que pode pontuar muito fora de casa, porque tem jogadores também que podem muito decidir numa bola, né? Felipe Azevedo, Rodolfo, Nenê, tem o Atamoto que eu gosto, enfim. Apesar de ser um elenco ali com alguns jogadores até veteranos, mas são jogadores muito decisivos, que podem não estar muito bem no jogo, mas em uma bola os caras trazem os pontos. Traz um ou traz 3 pontos. Então acho que fora de casa, eu acho que o Botafogo vai entregar pontos. O Botafogo vai ser um time que vai perder, não vai perder muito fora de casa. É importante, né? Porque o Botafogo esse ano joga 10 fora e 9 em casa. Então, saber jogar bem fora de casa é importante. Mas, claro, ainda tem algumas lacunas, as laterais ainda tem uma dúvida, as pontas também, né? Eu acho que o Botafogo também precisa jogar melhor fora de casa, porque o Botafogo, como tem o Lisca, como tem o Nenê, cara, os adversários vão respeitar muito o Botafogo no Almeidão. Então ninguém vai querer se lançar contra o Botafogo. Os caras vão dar a bola pro Botafogo. E eu não achei esse ano, tá? Até agora com o Lisca, um time que conseguisse ser consistente com a bola. O Botafogo teve alguns lampejos em alguns momentos, mas é um time que não consegue pressionar por muito tempo o adversário, né? Não consegue fazer o goleiro trabalhar, o goleiro adversário trabalhar de forma seguida. Então eu acho que o Botafogo vai precisar encontrar uma forma de jogar dentro de casa. Eu acho que fora de casa, eu acho que o Lisca vai encontrar, jogar ali no 4-4-2, 3 volantes, né, fechando a casinha, beliscando um golzinho, tem jogadores decisivos, tem uma boa bola parada. Eu acho que fora de casa não me preocupa, mas me preocupa o que o Botafogo vai conseguir entregar quando ele for ali o favorito, quando o adversário der a bola para ele e o Botafogo precisar quebrar linhas, ser criativo, né, ter um pouco mais de velocidade no seu ataque. É, eu quero ver. Eu acho que o Botafogo vai ter que entregar mais nesse quesito. E claro, não pode mais ter goleiro falhando como tá falhando, zagueiro entregando, não pode, isso tem que parar. Começa daí. Se isso acontecer, já esqueça acesso. Vai se repetir os erros que estão acontecendo até agora? Esqueça, porque agora o nível é muito maior do que o Botafogo encontrou contra a Asa, até contra o Vitória reserva. No Campeonato Paraibano nem se fala. Então o Botafogo vai ter que entregar agora muito mais, tá? O Botafogo, inclusive, trouxe novo executivo, que eu acho que é um executivo ali meio auxiliar do Lisca, tá? Eu acho que não vai ser um executivo que vai mandar muito no futebol profissional. Eu acho que o Lisca vai ter essa autonomia. Até acho que foi escolhido por ser alguém que o Lisca aprovou, né? O Maurício Andrade, que foi até apresentado. É um cara que tem um currículo até bem modesto, tá? Teve uma passagem no Curitiba 2015, 2016, mas ele ele estava na função ali, mas era com outras pessoas também. Era um time era um clube que tinha ali 5 pessoas que basicamente mandavam de forma parecida. Aí teve trabalho em Federação Gaúcha por alguns anos, né? Novo Hamburgo, um trabalho de base. Inclusive, eu acho que ele chega para aqui mais para fazer esse trabalho de base do que exatamente cuidar do futebol profissional. Acho que ele vai ser muito mais ali um cara para trabalhar com bastidor, né? Como ele trabalhou em federação, é um cara que vai mais ali ter um bom trato com a CBF, que eu acho que ele conhece ali os meandros, auxiliar o Lisca num trabalho mais braçal, né? Sei lá, ligar para jogador, enfim, fazer uma coisa mais burocrática.
mas eu acho que não vai ser o executivo, como geralmente os executivos são, né, com autonomia, com hierarquia em relação ao técnico. Eu acho que o Botafogo vai terminar esse ano com a chave com o Lisca. E aí vamos ver se o Lisca consegue entregar. Como o Lisca entregou até agora, né, Campeonato Paraibano e tal, melhorou ali vários aspectos. O Felipe Félix decidiu continuar dando a chave a ele. Cara, eu não acho completamente errado não, tá? O Náutico subiu dando a chave ao Hélio dos Anjos no ano passado. Deu a chave e subiu. Para uma Série C, esse método ainda pode funcionar. Competição um pouco mais curta, enfim, acho que pode funcionar. Numa Série B isso dá muito errado. Eu acho que tende a dar muito errado. Mas numa Série C ainda cabe, tá? Ainda cabe. Não é um método que eu gosto, mas como também o Felipe Félix só escolheu o executivo que não pensava no clube, né? Pensava mais nele do que no clube. Tudo bem, deixa com o Lisca. Porque como o Lisca tá na linha de frente, ele é o técnico, ele vai pensar no clube, com certeza. É... Só tô com medo do América Mineiro, tá? Começou mal a Série B aí, tô com medo do América Mineiro ligar pro Lisca, mas eu acho que ele não sai não. A condição que ele teve no Botafogo ali de ter muita moral, né? De ter a chave do clube, eu acho que vai fazer ele ficar por aqui. Mas é isso, né? Jogo contra o Barra, vamos ver, né? Vamos ver se o Botafogo faz um bom futebol, mas minha expectativa é essa. Eu acho que eu coloco o Botafogo como um time que vai brigar pelo G8. Brigar na parte de baixo para mim seria uma surpresa. Apesar dos defeitos, né? De várias coisas que tem que melhorar, ainda acho que o Botafogo ali é um time favorito à classificação. Acesso, eu só vou conseguir dizer quando a gente vê mais os outros times também, tá? Comparando com os rivais. Hoje eu não consigo colocar ninguém muito assim, esse time vai subir. Eu colocaria ali meio Paysandu, tá? Muito pelo histórico do Júnior Rocha, pelo bom início de ano. Mas mesmo assim é o Paysandu que às vezes dá uma pipocada em Série C, como a gente já viu em outros anos. Mas de resto, o Guarani tem que melhorar muito. Trocou de técnico, vamos ver, né? É uma Série C onde muitos times chegam com dúvidas. Muitos de Santa Cruz chegam com muita dúvida. Os times que chegam bem chegam com mudança de técnico, como Barra e Volta Redonda. Alguns times paulistas começando ali, dividindo a atenção com Série A2. É uma competição ali que podemos ter surpresas. Podemos ter surpresas. Porque para mim tá tudo muito equilibrado. É isso, vídeo feito, vídeo longo, mas valeu, grande abraço para vocês, tamo junto, ótimo feriadão e que o Belo vença nessa primeira rodada.